Olá, nós somos do Grupo Semântica. Nosso grupo é composto por Abigail, Bruna Gabriele, Fernanda Carvalho, Isabela Sabrini, Larissa Ohana e Madalena dos Santos. A linguística é o estudo científico da linguagem verbal humana e sua pesquisa é feita por muitos especialistas que, geralmente, não concordam harmoniosamente sobre o seu conteúdo. Os linguistas dividem o estudo da linguagem em certo número de áreas que são estudadas mais ou menos independentemente. Entre elas está a semântica. A habilidade linguística do ser humano é baseada em um conhecimento específico que o falante tem sobre a língua e a linguagem, que o linguista busca investigar. A semântica é um ramo da linguística voltado para a investigação do significado das sentenças. A linguística assume que o falante de qualquer língua possui diferentes tipos de conhecimento em sua gramática. O vocabulário adquirido, como pronunciar as palavras, construir as palavras, as sentenças e entender o significado das palavras e das sentenças. Refletindo essa divisão, a descrição linguística tem diferentes níveis de análise. O léxico, que é o conjunto das palavras de uma língua, a fonologia, que é o estudo dos sons de uma língua e de como esses sons se combinam para formar palavras, a morfologia, que é o estudo das construções das palavras, a sintaxe, que é o estudo de como as palavras podem ser combinadas em sentenças, e a semântica, que é o estudo do significado das palavras e da sentença. A semântica tem sido dividida em dois planos, de acordo com a unidade em análise: a semântica da palavra e da frase. A semântica da palavra estuda as relações de significado entre pares de palavras ou entre morfemas. A semântica da frase interessa-se por questões de ambiguidade estrutural, anomalias na disposição das palavras na frase, por relações de parafrase, contradição, implicação semântica e pressuposição. A seguir, mostraremos exemplos dos objetos de estudo da semântica. Os semanticistas estão de acordo quanto a algumas propriedades preliminares da língua que uma teoria semântica deve explicar. Além dessas propriedades, existem também algumas propriedades pragmáticas, que sempre são consideradas relevantes, mesmo dentro de um estudo semântico. Isso se deve ao fato de que a semântica não pode ser estudada somente como a interpretação de um sistema abstrato, mas também tem que ser estudada como um sistema que interage com outros sistemas, no processo da comunicação e expressão dos pensamentos humanos. Todas as línguas dependem de palavras e de sentenças dotadas de significado. Cada palavra e cada sentença está convencionalmente associada a um significado. No caso das sentenças, todas as línguas e todas as palavras podem ser organizadas de modo a formar sentenças, e o significado dessas sentenças depende do significado das palavras nelas contidas. Portanto, uma teoria semântica deve não só apreender a natureza exata da relação entre o significado de palavras e sentenças, mas deve ser capaz de enunciar de que modo essa relação depende da ordem das palavras ou de outros aspectos da estrutura gramatical da sentença.
Observe que as infinitas expressões sintáticas, altamente complexas ou não, têm associados a elas significados que nós nem mesmo não tivemos nenhum problema para entender, mesmo que nem sequer se tenha ouvido a expressão anteriormente. Os falantes nativos de uma língua têm algumas intuições sobre as propriedades de sentenças e de palavras e a maneira como essas sentenças e palavras se relacionam. Por exemplo, se um falante sabe o significado de uma determinada sentença, intuitivamente sabe deduzir várias outras sentenças verdadeiras a partir da primeira. Essas intuições parecem refletir o conhecimento semântico que o falante tem. Esse comportamento linguístico é mais uma prova de que seu conhecimento sobre o significado não é uma lista de sentenças, mas um sistema complexo, ou seja, o falante de uma língua, mesmo sem ter consciência, tem um conhecimento sistemático da língua que lhe permite fazer operações da natureza bastante complexa. Portanto, uma outra tarefa da semântica deve ser caracterizar e explicar relações sistemáticas entre palavra e entre sentenças de uma língua que o falante é capaz de fazer. Um terceiro ponto a ser estudado para uma teoria semântica diz respeito à natureza do significado. Existe uma divisão sobre essa questão. Para alguns linguistas, o significado é associado a uma noção de referência, ou seja, da ligação entre as expressões linguísticas e o mundo. Já para outros, está associada a uma representação mental. As teorias que tratam do significado sob o ponto de vista da referência são chamadas de semântica formal, lógica, referencial ou semântica de valor de verdade. As teorias que tratam do significado do ponto de vista representacional, ou seja, o significado como uma questão de representação mental, que não tem relação com a referência no mundo, são conhecidas como teorias metalistas, ou representacionais, ou ainda cognitivas. O estudo da representação envolve a ligação entre linguagem e construções mentais de como maneira representam ou codificam o conhecimento semântico do falante. A ideia geral é que temos maneiras de representar mentalmente o que é significado por nós e pelos outros quando falamos. O foco da questão está em entender o que os ouvintes podem inferir sobre os estados e os processos cognitivos, as representações mentais dos falantes. As pessoas se entendem porque são capazes de construir as representações mentais nas quais as outras se baseiam para falar. O sucesso da comunicação depende apenas em partilhar representações e não fazer a mesma ligação entre as situações do mundo e as expressões linguísticas. Parece ser verdade a afirmação de que, se a nossa fala sobre o mundo funciona tão bem, é por causa das similaridades fundamentais das nossas representações mentais. A importância da semântica no ensino da língua portuguesa em qualquer etapa da educação escolar está em conhecer melhor sobre a origem e os seus aspectos linguísticos. Uma vez que se observa que os estudos sobre semântica nos livros didáticos mostram um aprendizado superficial que se restringem ao estudo da sinonímia e antonímia, apresentando-se de forma limitada e superficial. A semântica tem como papel aprimorar a capacidade de compreensão e expressão dos alunos em situações de comunicação. O ensino de língua portuguesa, juntamente com a semântica, nos ensina a conhecer e aprimorar a língua que começamos a assimilar desde a infância. O papel da semântica no ensino da disciplina de língua portuguesa é muito importante para a compreensão do significado das palavras, sentenças e textos, sendo essencial para as práticas do ensino português na escola. Há alguns tipos de semânticas. São elas: semântica argumentativa, que estuda o sentido construído pelo valor linguístico, tendo como objeto de estudo o sentido linguístico, não na língua, mas no discurso e no emprego da língua, dentro da exposição. Foca teor da descrição, ou seja, na compreensão de enunciados. Possui um lugar da ciência e do saber devido às suas características de debruçar sobre o sentido das palavras no que concerne à fala, tal qual se estabelece por meio de um olhar empírico ou epistemológico.
A semântica cognitiva. Os autores classificam os trabalhos da linguística cognitiva em duas partes de estudo: a semântica cognitiva e a gramática cognitiva. É um movimento de plena oposição à sintaxe gerativa e à semântica formal, de cunho funcionalista, que concebe a relação da língua com uma representação mental do mundo. A semântica cognitiva acredita que o pensamento é estruturado por esquemas de imagens, mapeando domínios, conceitos distintos. Assume-se a extensão de conceitos temporais e espaciais para outros campos semânticos, em uma relação metafórica. Semântica computacional. Consolidou-se nos anos de 1950, herdando os procedimentos metodológicos tanto da semântica quanto da computação, também pelo viés da perspectiva linguística. Essa semântica preocupa-se com a compreensão de como ocorre o discernimento em relação às palavras, que aparecem no meio tecnológico. Ela mostra a importância desses termos tecnológicos que influenciam a língua e a linguagem, que por sua vez sofre alterações em seus significados. Semântica cultural. Essa semântica estuda a relação entre os sentidos atribuídos às palavras ou expressões de uma língua e cultura. Os filósofos russos, na década de 1930, levaram em consideração a importância da cultura na construção e utilização das línguas naturais. Tem-se como premissa o conceito da língua natural, e é nesse princípio de construção teórica que se tem o objeto de estudo da semântica cultural. Pois a relação do homem com seu mundo é que gera a cultura, e toda cultura é toda construção emanada da mente humana, sendo materializada na forma de objetos, ações ou formas de pensamento. Semântica da enunciação. A semântica da enunciação possui como objeto de estudo a enunciação em si, e em todos os seus aspectos. Ambas as teorias de enunciação, gramática e retórica possuem uma estreita história, ao mesmo tempo distantes do campo da enunciação. Semântica dos prototipos. Tem como objeto de estudo as diferentes formas de organização das categorias. Há diferentes fenômenos semânticos de estudos da semântica dos prototipos, sendo que os trabalhos mais inseridos na primeira tendência costumam debruçar-se sobre os fenômenos gerais da língua, igual à dimensão diacrônica de mudança do sentido lexical. Seus estudos têm como um foco um estudo com base empírica com dados linguísticos, sejam eles orais ou escritos, tendo como mecanismos os falantes possuem vários meios para criar léxicos. Semântica e psicolinguística experimental. Pode ser visto como um processo que envolve ainda a constante revisão de ajuste das nossas expectativas e por fazer um modelo mental coerente do que lemos ou ouvimos. A psicolinguística experimental estuda o processo da língua, procurando saber como as palavras, orações e textos são processados e representados na mente humana. Na semântica e psicolinguística experimental, procura-se compreender como fazemos para entender, armazenar e produzir textos e fragmentos linguísticos que façam sentido. Semântica formal é considerada uma ciência nova, com apenas 50 anos, tendo sua definição na filosofia e na lógica. A semântica formal possui como meta fornecer condições de verdade das sentenças de uma dada língua, levando em conta o pouco que sabemos ao interpretar uma sentença. O papel da mesma não é afirmar se uma dada sentença está correta ou não. Esse é um foco mais empírico que relaciona a ciência, sendo que para a semântica fica o papel de fornecer condições em que uma dada sentença é verdadeira. Semântica lexical. A semântica lexical tem como função estudar o significado das palavras e sua relação como níveis da linguística. Também trata de relações de significados entre sentenças, como acarretamento e pressuposição, condicionamentos e as informações lexicais do verbo. O estudo da semântica lexical está na relação entre o léxico e estruturalismo sintático. Fique agora com as principais obras sobre semântica. Concluímos então que a compreensão clara da semântica é princípio a uma comunicação eficiente. Assim, é necessário que haja maior enfoque no processo de ensino e aprendizagem do indivíduo em todos os ciclos de estudo.
Além disso, é impossível minimizar a importância da semântica para a língua, pois sem tal estudo não existiria uma verdadeira estrutura linguística. Em adição, é necessário destacar que não tivemos por pretensão, com o trabalho apresentado, esgotar o assunto que é tão vasto e imensurável em importância, mas sim dar uma ideia de como a semântica tem o papel de aprimorar a capacidade de expressão e compreensão. Diante do exposto, há ainda muito mais a ser dito e estudado, não apenas acerca do que vimos, mas sobre o que nem mesmo pudemos mencionar. Esperamos que este pequeno estudo sirva de estímulo para a busca do aprofundamento nesse estudo, que é tão relevante para o estudo de letras. Agradecemos aos colegas e professora pela atenção.